Olá, minhas amadas, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a Solange Padovani e estamos aqui juntas nesse estudo da leitura bíblica diária. Hoje começando o livro de Esther. Hoje é o capítulo 1 de Esther. Amadas, que capítulo abençoado de ensinamentos para nós. Aqui nesse primeiro capítulo de Esther, nós vemos aqui que o rei Assuero, ele estava ali dando uma festa há dias já, né? Mostrando todo o seu reinado, mostrando toda a beleza, as suas riquezas do seu reinado, né? Ali, e essa festa já durava um longo tempo. E bem como todas nós já sabemos, o rei estava ali já embriagado já de tanto vinho, né? De tanta comemoração, tanto vinho. E ele quis ali exibir também, além das belezas do seu reino, do palácio, de todas as coisas ali, a beleza da sua rainha, a rainha Vasti. E a rainha Vasti também, ao mesmo tempo, estava dando uma festa para as mulheres dos convidados que estavam naquela festa. E a rainha Vasti, ali na sua festa com as mulheres, recebeu o recado dos eunucos enviados pelo rei, né? O rei ordenou que eles fossem lá buscar a rainha Vasti para exibir a beleza dela aos seus convidados. Mas a rainha Vasti, ela recusou esse pedido. Ela disse não e não foi obedecer o que o rei estava mandando. Então ali houve um tumulto, né? O rei se decepcionou e ficou irado com a rainha Vasti. Ali ele pede orientação aos seus conselheiros e eles aconselham a dar uma correção a Vasti, né? A não permitir que esse erro venha a ser exemplo para outras mulheres, porque ela desobedeceu uma ordem do rei. E ali o rei Assuero aceitou os conselhos e então rainha Vasti, ela sofreu essa consequência, né, do seu próprio erro em desobediência à ordem do rei. Então foi falado ao rei para que ele fizesse um decreto e que todas as mulheres tinham que obedecer ali à voz dos seus maridos, né? Porque o conselheiro orientou ao rei que se ele não tomasse uma providência, todas as mulheres saberiam desse ocorrido e elas aproveitariam essa oportunidade para também não obedecer mais os seus maridos. Então essa é a história, né, do primeiro capítulo do livro de Esther. E os ensinamentos que nós podemos receber para nós hoje, através desse capítulo, né? Que nós, mulheres, nós somos sujeitos aos nossos maridos. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos obedecer os nossos maridos. Paulo fala isso, né? Então, a rainha Vasti, lá desde aquela época, ela desobedeceu uma ordem, a ordem do rei, que era seu marido. Então, imagina o testemunho dela, a repercussão que aquilo ia dar. Então, na Bíblia fala também que se não fosse feito esse decreto, as mulheres até hoje não iriam valorizar, né, o seu posto, não iria cumprir com o que a palavra do Senhor nos ensina, que é sermos sujeitos ao nosso marido. Muitas vezes nós deixamos a nossa própria vontade reinar, sendo que a palavra do Senhor sempre nos orienta a sermos obedientes. A obediência é um dever do cristão, né? Então nós estamos aqui aprendendo no dia de hoje que nós precisamos ser obedientes. O nosso marido, ele é o sacerdote do nosso lar. É bem verdade que nós precisamos analisar os casos. No caso aqui da rainha Vasti, ela disse não, porque o rei já estava bêbado.
O rei já estava alegre, né? Já alterado, já por causa do álcool. E ele estava ali exibindo as suas riquezas. E ela não queria ser um mais um. Eu li aqui em algum comentário que ela não queria ser um brinquedo na mão do rei. Então por isso ela disse não. Mas ali representava como eu vou dizer, ali ela estava representando um exemplo. Ali é um exemplo. A rainha, todos estavam olhando para a rainha. A cidade toda fica de olho no rei e na rainha para seguir exemplo. Eles têm que dar exemplo. Então, nós, mulheres cristãs, nós precisamos dar o exemplo ao mundo que nós somos sujeitas aos nossos maridos, que nós somos obedientes à palavra. Assim como Paulo exorta as mulheres, sede sujeita aos maridos, sede obediente ao marido. O marido, ele é o sacerdote do lar. O marido é aquele que está ali cuidando, ele está à frente da família, ele é o sacerdote, ele é quem propõe as ordens ali. E nós, mulheres, precisamos ser mulheres sábias para ser obedientes. E nós sabemos, amadas, que quando nossos esposos, nosso marido, às vezes estão indo para um caminho que nós sabemos que não vai dar certo, nós, por sermos mulheres sábias, o que nós precisamos fazer? Dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, pedir orientação ao Senhor, orar ao Senhor, pedindo para que Deus venha orientar nossos esposos, nosso marido, ao melhor caminho e nos dá a sabedoria que nós precisamos para agir de uma forma para chamar a atenção, né? Para podermos falar com o nosso esposo, mas com sabedoria, não passando em cima das ordens do nosso marido, né? Sabemos que Deus, ele nos dá sabedoria, o Espírito Santo nos encaminha, nos dá sabedoria como agir de uma forma para orientar o nosso esposo. Porque se ele está tomando alguma atitude que nós sabemos que vai dar errado, para que nós também não sejamos prejudicadas, nós buscamos sabedoria para orientar o nosso esposo. Nós somos auxiliadoras em tudo, no lar, no dia a dia, na convivência, em tudo nós somos auxiliadoras. Mas então aqui a rainha Vasti, ela não quis, né? Por ele estar alterado, por ele estar exibindo ali as suas riquezas, mas a rainha Vasti, ela já não vinha dando testemunho. Ela era uma pessoa muito bonita, muito cheia da sensualidade, né? Muito linda, mas também ela era cruel. Lendo alguns comentários aqui de estudos, diz que a rainha Vasti, ela era uma mulher cruel. Então, nesse episódio que aconteceu, dela ter rejeitado o mandato do rei, os conselheiros ali aproveitaram também a oportunidade de tirar ela do seu reinado, né? De fazer um decreto que não tinha volta, para que ela não pudesse, futuramente, quando fosse restaurada, se vingar do rei. Então, minhas irmãs, perdão. Então, minhas amadas, testemunho, exemplo, conta muito. Qual está sendo o testemunho de você como esposa na sua própria casa? Como está sendo o nosso testemunho de mulher cristã para os que estão à nossa volta, para os nossos vizinhos, para o mundo? Na rua onde andamos, será que nós estamos exalando bom testemunho? Nós precisamos aprender, irmãs, em tudo que nós formos fazer na nossa vida, qualquer atitude, qualquer decisão que nós formos tomar, precisamos primeiro perguntar ao Senhor: Senhor, é certo eu tomar essa decisão? Senhor, o que eu faço nesse momento? O Espírito Santo me conduz para que nós venhamos exalar um bom testemunho, para que nós venhamos exalar um bom exemplo, para que as pessoas possam olhar em nós e ver bons exemplos.
a seguir, né? Porque as pessoas estão de olho em nós. Ainda mais nós cristãs que proferimos a palavra do Senhor, proclamamos a palavra do Senhor. Então, para que nós ainda mais estamos sendo muito mais vistas do que as mulheres do mundo. Então, minhas irmãs, que esse capítulo de hoje venha nos exortar a termos um bom exemplo, a darmos bons exemplos, a sermos uma mulher obediente aos nossos maridos. E em tudo buscar ensinamento, em tudo buscar a direção do Senhor, para que nós venhamos cumprir o nosso papel de auxiliadora, a qual Deus nos formou para ser auxiliadora. Amém, minhas amadas? Então, que esse capítulo de hoje, o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, venha te alertar em algum ponto que talvez, amadas, nós acabamos nos colocando em falta, porque às vezes nós estamos querendo sobressair sobre a palavra dos nossos maridos. Nós temos que deixar ele no lugar dele, sacerdote. Ele é o marido, ele é o provedor do lar, o cuidador da família. Talvez, irmãs, nós estamos sobressaindo sobre os nossos esposos, né? Talvez nós estamos não obedecendo. Talvez estamos querendo formar uma guerra dentro da casa. O marido fala uma coisa, a mulher fala 2, 3 em cima e ponto final. Vamos rever nosso conceito, irmãs. Vamos nos colocar na nossa posição de esposas, obedientes, sujeitas aos nossos maridos, assim como Paulo nos ensina. Amém, minhas amadas? Então, que nós venhamos prestar atenção também no nosso testemunho, no exemplo que nós estamos dando como esposa. Amém? Eu vou encerrando por aqui, vou ficando por aqui e que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Nós temos uns grupos e canais nas redes sociais. Procure @Mulheres Aprendendo com Deus e entre conosco no nosso estudo. Participe conosco, nós temos os grupos do WhatsApp, no Instagram, no grupo do Facebook e no Telegram também. Também temos um canal no YouTube. É só digitar @Mulheres Aprendendo com Deus e você vai aprender conosco e vamos juntas aprender com o Senhor. Amém? Aprender a palavra do Senhor é saúde para a nossa vida espiritual. Amém? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e que nós possamos estar juntos no próximo áudio aprendendo a palavra do Senhor. Fique com esse Deus maravilhoso.